Olá pessoal, a reflexão do Evangelho de hoje é a passagem do jovem rico. Um homem chega até Jesus e pergunta: bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? A palavra é interessante porque muita gente procura fazer alguma coisa para ter a vida eterna. E quando elas perguntam dessa forma, elas acham que elas podem fazer alguma obra humana ou que sejam capazes, por si só, sem a graça de Deus, de cumprir alguma regra, né? Que possam fazer com que alcancem como prêmio aquela recompensa de ter a vida eterna. Entretanto, a gente sabe que a coisa não funciona dessa forma. O próprio Evangelho diz que o Espírito Santo é quem guia os seres humanos em toda a verdade. Em outras palavras, sem o Espírito Santo como guia, não tem como o ser humano ser salvo, ou o ser humano ser perfeito, ou o ser humano alcançar a vida eterna. Precisa de Deus intervindo na história para poder o ser humano, o homem, alcançar a vida eterna. Então, o que é que Jesus responde? Por que me chamas bom? Bom só há um que é o Pai. Sabes os mandamentos? Então, Jesus começa a elencar alguns mandamentos que são comuns. São mandamentos de ordem ética entre os homens. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, e outros tantos mandamentos. É Jesus repetindo o que diz Eclesiastes 12, quando diz que o fim do homem, a finalidade do homem é obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. E aquele jovem disse: eu tenho feito tudo isso, tenho cumprido a lei de Deus, ou seja, eu tenho cumprido aquilo que Deus exige de mim. Mas, veja, o texto nos coloca uma indagação. Falta-me alguma coisa? O jovem pergunta. Porque ele sabia que cumprir apenas aquilo que Deus exige não basta. Porque se ele cumpria aquilo que Deus exigia e não se sentia perfeito, ou ele não tinha consciência de perfeição, o que é que acontecia? Ele entendia que ainda faltava alguma coisa. Então Jesus responde: se queres ser perfeito, vende tudo quanto tem e dá aos pobres. E o Evangelho vai relatar que aquele homem ficou muito triste, porque era possuidor de muitas riquezas. Veja, a riqueza não é o problema. A riqueza é uma coisa boa para o ser humano. Se você observar nos textos do Antigo Testamento, os grandes patriarcas do povo de Israel, eles eram prósperos e ricos. O problema é o apego à riqueza. Aquele homem, mesmo obedecendo todos os mandamentos da lei de Deus, ele não era capaz de se desfazer de tudo desse mundo para alcançar a vida eterna. Se Deus lhe exigisse algo que fosse, claro, possível, que Deus não exige nada além das nossas forças, e dissesse: se você cumprir isso, você tem a vida eterna. Basicamente foi isso que Jesus colocou diante do homem rico. Se você cumprir isso, você tem a vida eterna. Mas aquele homem preferiu a riqueza, os bens materiais, preferiu esse mundo do que a vida eterna. Que Deus nos abençoe para que nós sejamos capazes, em Deus, não nas nossas próprias forças, de deixar tudo o que for necessário para trás para alcançarmos a vida eterna. Deus abençoe.